Olá, como vai? Meu nome é Armando, sou aluno do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistema e estou fazendo esse pequeno vídeo para uma disciplina chamada Lógica Matemática e Arquitetura de Computadores. Eu sou aluno da Uninasal. Eu queria falar rapidamente com você sobre memórias do computador. E eu queria trazer aqui uma definição do que seja memória. Bom, na informática, memória representa todos os dispositivos que podem armazenar informações, seja essas informações de forma temporária ou de forma permanente. Então, todo dispositivo que pode reter informações, como eu já disse, mesmo que essas informações tenham uma durabilidade somente enquanto há uma alimentação de energia, por exemplo, se de repente seu computador desliga, falta energia, ou sem querer acaba a bateria, aquelas informações podem não ficar registradas no seu computador, no seu desktop e assim por diante. Então, esse dispositivo também ele é uma memória. Nós vamos ver que existem então memórias que são memórias permanentes e que existem as memórias voláteis, né, dentro do computador. E nós vamos então ver um pouco sobre isso hoje. Bom, nós temos basicamente dois tipos de memória, né? Nós temos a memória principal e nós temos a memória secundária. Vamos então falar um pouco sobre cada uma destas memórias. A memória principal, ela é responsável pelo envio dos dados e, em muitos casos, sem essa memória, o processador pode simplesmente não funcionar. Elas armazenam os dados apenas de forma temporária, ou seja, quando o computador fica sem energia, fica sem a bateria, ou ele é reiniciado, perde-se então todas as informações que você tem ali registradas. Elas são acessadas diretamente pelo processador, sem passar por outro lugar. Possuem alta velocidade e desempenho. Alguns exemplos de memória principal que nós temos são a memória RAM e a memória cache. Bom, eu vou falar com você também agora como funciona as etapas e os diferentes tipos de memórias dentro de um computador, quando você liga o computador, tá certo? Então, a primeira coisa que acontece quando você liga o computador é o acionamento da BIOS. A BIOS é uma espécie de chip que funciona como um microprograma para controlar todos os dispositivos do seu computador. Então, a BIOS ela vai ser responsável, ele é um programa armazenado, que ele está ali, inclusive sendo alimentado por uma bateria, né, que fica dentro do seu computador, mesmo quando você desliga ele, mesmo quando você tira da tomada, essa bateria vai manter a BIOS ali em atividade, para que no momento em que você ligue o seu computador, ela possa então dar os primeiros comandos necessários para que o seu computador vá fazendo tudo que tem que ser feito, tá certo? Bom, caso a BIOS, depois de verificar a inicialização dos dispositivos e tiver tudo ok, então vai ser ativado o chamado POST. O POST é uma série de testes que são feitos nos dispositivos para ver se tudo está funcionando e se tudo está sendo reconhecido dentro do computador, ou seja, o mouse, o teclado, as caixinhas de som, multimídia e outras coisas mais que estejam conectadas ali. Bom, falar de memória de computador não é algo fácil, devido exatamente às inovações tecnológicas que nós nos encontramos permanentemente. Então, a variedade de memórias está hoje cada vez mais abrangente.
Então, necessário é, então, nós especificarmos aqui que nós estaremos apenas falando sobre algo básico da questão da memória. A primeira coisa que nós precisamos saber é o que é uma memória quando nós estamos falando de tecnologias da informação. Então, memória é um dispositivo capaz de reter a informação, seja essa capacidade de forma temporária, as memórias voláteis, sejam elas de forma permanente, as memórias permanentes, né? Ou seja, então você tem dois tipos de memória para já dividir aí o nosso assunto. As memórias voláteis e as não voláteis. As memórias ou a memória principal e as memórias secundárias. Então vamos